liderança na lusofonia. Quer dizer, e há a investigação que mostra isso, não é? Há um projeto que foi feito há uns anos, que foi coordenado em Portugal pelo professor Correia Jesuíno, que se chama o Projeto Globo. E nesse Projeto Globo foram avaliados o protótipo dos líderes ideais em dezenas de países. E o líder ideal para o português está identificado, não é? E um dos traços mais salientes é o carisma, não é? Portanto, nós gostamos de líderes carismáticos, não é? O que é muito congruente com a tal cultura de clã, de coletivismo de grupo, não é? Nada contra isso. Aliás, isso até nos leva às vezes a dizer, dizemos, em Portugal há falta de líderes. E eu já escrevi publicamente, em Portugal há excesso de líderes. E como todos são líderes e todos querem liderar e dar bitites, depois a coisa tem dificuldade em funcionar. Portanto, eu penso que nós temos déficit de gestão muito grande. Bom, o que é que quer dizer com isto? E é essa a arquitetura que tenho investigado nestas análises históricas, por exemplo, do caso do Marquês de Pombal, da sua governação. Repare, o Marquês de Pombal podia ter sido, de facto, o déspota completo. Eventualmente, há quem diga que podia ter terminado com a monarquia antes da Revolução Francesa, não é? Porque tinha de tal forma um carisma que, se ele dissesse, acabou, eu é que sou o rei, ou eu é que mando aqui, isso teria acontecido. Eu penso que ele teve a sabedoria suficiente para perceber que numa gestão eficaz, o carisma não chega. E, portanto, isso remete-nos para o Max Weber, não é? Quer dizer, o Weber dizia que a autoridade pode ser de três tipos. Carismática. O problema é que o carisma depois tem uma série de senãos, não é? É que o tipo que matou o leão ganhou carisma, já ninguém se mete com ele. Mas ele depois pode tornar-se explorador dos outros, não é? Muito pelo medo, muitas vezes. E por isso o Weber não era particularmente... não apreciava particularmente o carisma. Pode ser tradicional, não é? Quer dizer, passa à descendência, ou o líder anterior é que nomeia o líder seguinte. Também tem uma série de problemas, não é? Quer dizer, de continuidade, de falta de debate, etc. E é por isso que ele chega ao chamado líder burocrático, não é? Ou, portanto, e à burocracia, não é? Portanto, que era um sistema que controlava todos estas pessoalidades. Portanto, era um sistema impessoal e, portanto, como tal, focado na eficiência da máquina e não nas figuras que estão lá dentro, não é? Eu diria, aquilo que nós temos encontrado no caso do Pombal, e já temos afinado para estudar o caso do Salazar, e mais alguns exemplos lusófonos, que o Weber via os três tipos de autoridade quase como mutuamente exclusivos. Portanto, eu diria, num certo período histórico, como o período medieval, predominou o líder tradicional. Nas tribos antigas, não é? Pré-medievais, predominavam os líderes carismáticos tribais, não é? Portanto, o homem até era, muitas vezes, ou era nómada, não é? Portanto, ali era a tribo, o líder era o tipo que, de facto, tinha morto o leão, não é? E tinha safado a malta toda, não é? E nos dias de hoje seria o tipo que trouxe negócio e nos fez pagar o ordenado, não é? E, portanto, o Weber via isto quase como temporalmente sequencial. O que é que nós observamos, por exemplo, no caso do Pombal? Que a eficácia da gestão e da liderança, particularmente, é uma atuação tripartida dos três tipos de autoridade. E, portanto, o Dom José tinha a autoridade tradicional e, por isso, é que o Pombal fez muitas das coisas que fez, porque tinha, de facto, a chancela dessa autoridade tradicional. Senão, eu penso que ele podia ter tido dificuldades. Mas ele era, de facto, carismático, portanto, havia autoridade carismática e havia uma autoridade burocrática, que era respeitada, não é? E que nós hoje vemos pouco respeitado. Por exemplo, o ministro quer construir um novo aeroporto e diz, estudem um aeroporto no sítio X, não é? Mas, repare, eventualmente a pergunta que o ministro, que supostamente representa a autoridade carismática, não é? Deveria fazer era, é preciso um aeroporto? E então pergunta aos técnicos, é preciso um aeroporto? E os técnicos dizem, é ou não é? Está a ver? Mas veja como é que o carismático se pode apropriar, e essa é a sua tendência. Tudo bem, ainda bem que ele é assim, não é? Que ele é o tipo que divaga e acha que é o maior, senão também deixava de ter o seu valor. Ele tem é que ser controlado, não é? Vamos fazer 3 TGVs. Está a ver? Pronto. E então ele devia perguntar, precisamos de fazer TGVs? Os técnicos podem dizer, precisamos. Então a seguir ele não diz, então vejam se fica bem na OTA. Não. Ele diz, até onde é que vamos fazer? E eles vão estudar.
Porque se ele diz, vejam se fica bem na OTA, já está tudo estragado, não é? Porque o carismático tem, de facto, esse encantamento, não é? Pronto, e vejam onde é que um líder carismático pode levar um país, não é? Quer dizer, vamos fazer tudo. E a malta vai, não é? Vai atrás da magia, desse carisma, não é? Pronto, portanto, basicamente, eu penso que talvez uma parte que falta à liderança em Portugal, e penso que é muito, estou a orientar vários doutoramentos e mestrados também, mas particularmente doutoramentos com doutorandos brasileiros. Portanto, penso que isto é, pelo menos para o Brasil, é particularmente transponível, e para outros países da lusofonia, é que, de facto, nós, se controlarmos um bocadinho o carisma, acho que é o bocadinho que nos falta, não é? Para não sermos demasiado bipolares, não é? Quer dizer, para naqueles momentos que já somos os maiores, não é? Por exemplo, uma coisa que nunca me esqueci é que 2 ou 3 meses antes de Portugal pedir ajuda externa, o Primeiro-Ministro disse que nós éramos o Rolls-Royce da Europa. Epá, eu acho que isto é claramente ilustrativo de um delírio, não é? Em estado maníaco. Portanto, mas isso não é dele em particular, é uma coisa cultural. Portanto, se nós aprendemos a controlar estes delírios ou depressões, não é? Porque depois caímos na parte depressiva, já não prestamos para nada, não temos valor nenhum, somos uns tristes, somos pequeninos, que é uma coisa que eu nunca percebi, como é que um país tão grande é pequeno, mas grande geograficamente. Vamos ver a Holanda, ou a Bélgica, somos um país enorme, geograficamente, porque é isso de um país pequeno. Ou então já somos o maior país do mundo, não é? Porque já calçamos o não sei quanto e fizemos as cuecas do não sei quantos, do nadador. Quer dizer, eu penso que é preciso controlar um bocadinho esse carisma. Se controlarmos esse carisma, eventualmente com um pouco mais de tradicionalismo, que eu acho que desapareceu, e com o respeito pelo poder técnico-burocrático, sem termos uma tecnocracia, não é? Não vamos pôr os técnicos a dizer se faz ou não aeroporto e onde, porque as pessoas votam e portanto, o poder legitimado é importante, é fundamental, não é? Mas há que respeitar o poder técnico, não é? Porque as pessoas, de facto, muitas vezes votam com as suas emoções, com os seus sentimentos, não é? Não votam com a razão que a técnica e a ciência nos podem aduzir. Portanto, é desta trilogia, e essa é a minha conclusão em termos de liderança eficaz na lusofonia, que eu penso que podemos vir a ter uma liderança melhor, mais eficaz.